Oi, eu sou a Michele Paderi. E eu sou a Ana Boulos. E esse é o podcast do Santa Alma por uma Vida Mais Leve. Olha, se você ainda não segue nosso canal, essa é a oportunidade de você seguir e acompanhar todo aquele conteúdo maravilhoso que a gente coloca à disposição de você. Aproveita e já encaminha para aquele seu amigo, aquela sua amiga que você sentiu aí no coração o chamado de encaminhar uma filosofia de vida que pode trazer alguma transformação positiva para a vida dele. Bem-vinda, Rô! Obrigada. Eu e a Michele, a gente tenta trazer a Rosiane aqui faz muito tempo. Ela é uma consteladora profissional também, ela trabalha com constelação há bastante tempo e a gente queria trazer um pouquinho da história de vida dela. A gente vai buscar lá no fundo do baú alguma coisa que mexa, que conecte com vocês e que vocês possam conhecer um pouquinho mais desse movimento da constelação familiar, né, Mi? Seja bem-vinda, Rô. Obrigada. Começa se apresentando, né, e se colocando aqui no mundo pra gente. Meu nome é Rosiane, eu trabalho com constelação familiar, focada mais no online, né, faço atendimentos online. Comecei na constelação para uma busca própria, né, uma busca de vida, uma busca de saída do buraco, na luz no fim do túnel, e me apaixonei. Falei, nossa, gente, eu quero isso para minha vida, eu quero viver isso, eu quero trabalhar com isso e ajudar mais pessoas a conhecerem a constelação, porque transforma, né, agrega e salva as famílias, que é a base da nossa comunidade, né? E eu me apaixonei e quero futuramente trabalhar só com isso, porque hoje eu ainda não trabalho só com constelação, né? Eu tenho outras áreas também que eu atuo, mas eu quero futuramente trabalhar só com constelação. Rô, primeiro alguém te falou da constelação, daí você sentiu vontade de fazer a constelação, você fez e depois foi se formar, é isso? Não, eu sempre busquei muito, né? Eu mais nova, migrei de religião em religião, né? Fui conhecendo todas. Aí, quando eu conhecia uma religião, eu pulava para outra. A última Você era uma buscadora. Uma buscadora nata, né? Minha família toda católica. Na católica, eu fui de grupo de jovens, fui catequista. Aí, depois, quando eu cansei, não, precisava de mais. Aí, eu fui visitando as igrejas da minha tia, dos amigos. E até que eu cheguei no kardecismo, né? Fiz curso no kardecismo, né, no espiritismo, e fui buscando. E aí eu comecei com problemas com meu filho, problemas de doença, de dores crônicas, né, e eu fazia tratamentos, não resolvia. Eu falei, não, tem coisa aí, tem aí algo... que você percebeu que talvez aquela sua busca fosse algum vazio que estivesse dificultando ali. Exato. Só que eu não tinha esse entendimento na época, né? E aí comecei a buscar técnicas, né? E aí foi quando eu fiz o curso de Theta Healing, de Reiki. Ajudou um pouco, mas não muito. Eu falei, ainda tá faltando, e continuei minha pesquisa e descobri aos 40 anos de idade que existia constelação. E eu fiquei indignada. Como aos 40 anos? Uma pessoa que buscou tanto nunca ouviu falar de constelação familiar, né? Eu fiquei muito indignada e acho que é por isso que eu Há quanto tempo atrás isso? 5 anos atrás. Estou com 45, né? Então, há 5 foi anos bem atrás... antes de estar na moda até, né? Foi um pouquinho antes. E eu falei, meu Deus, como que eu não vi, né? E aí eu mergulhei de cabeça. E aí comecei já a procurar lugares para participar. Só que no início eu só assistia porque eu precisava primeiro ter esse contato de ver, né? Que eu gosto de etapas, eu gosto de viver cada etapa. Aí depois que eu fui participar, e aí que eu falei, preciso fazer um curso. E aí eu procurei primeiro um curso daqueles bem baratinho, né? Frustrante. Gente, não faça isso, não vai atrás de um curso baratinho e rápido, pelo amor de Deus. Não, é jogar dinheiro fora. Eu joguei dinheiro fora, aí eu aprendi, né? Aí busquei um curso mais intenso, 400 horas de curso, né? Assim, quase uma faculdade, e eu continuo estudando, né? Terminei o curso já tem 2 anos e já fiz mais outros 3 cursos para ir evoluindo nisso, né? Então, assim, mas transformou a minha vida. Então, Rô, antes de você contar pra gente aqui como é que tem sido esse seu trabalho com a constelação, porque acho que todo mundo aqui tem muita curiosidade do que é a constelação online. Isso não é uma coisa assim, é muito frequente, na real, nos perguntarem se funciona, né? Então, acho que é um tema bacana pra gente falar.
Mas eu queria saber a sua experiência, a sua primeira experiência com a constelação. Como foi para você ser cliente, né? Uhum. A primeira constelação que eu fiz para mim foi online, né? Que eu procurei, que eu não queria, sabendo do meu tema, era um tema delicado, né? Foi o financeiro. Eu gabaritava na minha vida todas as disfunções, né? Então, a primeira foi a financeira. Vamos olhar para isso primeiro. Não, o dinheiro vai acertar as outras coisas. Aquela ideia que você tem, né? O dinheiro vai acertar tudo. E aí, foi o que eu fiz. A primeira constelação online que eu fiz na água com a pessoa que eu já seguia tinha um tempo, né? Eu gostei dessa técnica e fiz a constelação financeira. E aí, só apareceu mãe e pai, apareceu muito da minha mãe, né? E a gente fala na constelação que eu me achava grande, né? Eu não me achava grande, eu me achava imensa, eu me achava gigante, né? Porque eu fiquei julgando o trabalho da consteladora lá na constelação que ela era formada e fazia. Eu nunca tinha feito nada, eu fiquei julgando. Falei, isso é interessante, porque acontece isso, quando a gente, às vezes, está lá vendo uma verdade na nossa cara de uma dificuldade que a gente traz inconscientemente. Às vezes a gente não quer lidar com aquilo ali. A gente fala, não, tá tudo errado ali. Tá tudo errado. E as pessoas que não conhecem chegam e falam assim, mas eu fui pedir financeiro e ela põe mãe e pai. A pessoa que não entende de constelação não entende a ligação da mãe e do pai, do financeiro, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu não entendia. Eu disse, por que essa louca colocou mãe e pai? Aqui tá errado esse negócio. Ai, como me achava grande nessa vidona. Mas reverberou, já começou a reverberar, porque eu cometi um dos maiores erros da vida que uma pessoa pode cometer, que é excluir a mãe. E desde os 8 anos de idade que ela faleceu, eu excluí ela a minha vida inteira. Né? E tanto que eu nem chamava ela de mãe, chamava ela de falecida, né? Então, depois dessa constelação, começou algo aqui dentro mudar. Eu comecei a sentir saudade dela do nada, comecei a chorar, porque eu nunca mais tinha chorado a minha mãe. Só no dia do enterro dela, que ainda não tinham acontecido certas coisas, né? Mas depois eu nunca mais chorei a morte dela. E começou a vir. Comecei a descongelar o coração, né, que a gente fala, começou a descongelar meu coração e comecei a sentir falta dela, comecei a lembrar dela, então começou a reverberar em mim. E aí começou a surgir aquela vontade de mais, aquela ânsia, não, eu preciso conhecer isso, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu não sabia se era por causa da constelação. É que você começou a sentir um quentinho daquele amor que você impediu, né? De sentir, que você bloqueou, que você falou, não, eu não preciso disso. Mas aí você percebeu que você precisava e que é gostosinho, né? É uma proteção que a gente faz pra gente evitar mais sofrimento, né? Sim, e foi exatamente. Eu bloqueei totalmente a lembrança, amor, tudo. Você tinha que buscar a resposta, né? Sim. E isso refletia na minha relação com meu filho, que foi das questões propulsoras de começar toda essa busca na constelação, de mergulhar de cabeça, porque minha relação... Como eu recusava receber da minha mãe, eu não tinha para dar para o meu filho, né? E a alma dele sentia isso. Né? E ele estava tomando o lugar de cuidar de mim, porque eu era aquela criança que esperava receber do meu filho o amor que eu achei que eu não recebia da minha mãe, né? Então, eu inconscientemente estava colocando ele naquele lugar, né? Então, foi uma dança das cadeiras, né? Começou tudo a mudar de lugar. Meu filho começou a mudar a relação dele, eu comecei a mudar a minha relação com meu filho. E aí tudo foi indo, foi se encaixando. E aí, até que eu entrei no curso... E aí, a primeira constelação que eu fiz novamente foi online, mas dessa vez com representantes de verdade, né? Todos online nos seus lugares. Que aí a gente fez a constelação da minha criança, que também surgiu, claro, a minha mãe. Eu estava seguindo a minha mãe na morte, né? E isso, para mim, foi muito impactante, porque eu comecei a ficar preocupada, porque eu estava só assistindo, né? E eu comecei a ficar preocupada que a pessoa que estava me representando começou a passar muito mal. E eu falei, meu Deus, comecei a ficar... aterrorizada, né? Achei que a pessoa ia parar a constelação, eu não sabia que isso poderia acontecer, que era o sentimento dela, mas que faz parte da constelação, né? Eu achei que ela estava passando mal de verdade. Gente, isso tudo que a Rô tá contando é interessante, até para você, às vezes, que ainda não conhece sobre constelação familiar, entender o contexto, né? Quando você começa a vivenciar os sentimentos represados, as emoções, né?
que eram guardadas para você ter aquela vida, para você sobreviver. A gente olha com muita empatia, na verdade, para quem luta para sobreviver com talvez aquelas dificuldades, né, da falta de amor ou dos bloqueios, né, do amor interrompido. Então, você foi vivenciando a constelação de uma forma, talvez, sem o conhecimento para compreender com a mente. Mas o seu coração foi começando a se abrir para um amor que estava chegando. E aos poucos você foi conseguindo deixar esse amor fluir, né, para o seu filho e foi passando adiante. Sim. Então é assim, tudo que a Rô tá trazendo pra gente tem a ver com uma mudança drástica da vida dela, mas de uma forma tão sutil que às vezes, assim, você que tá estudando constelação consegue ver claramente que tá atuando, trabalhando com isso, mas às vezes a pessoa que não trabalha com isso, que só vai lá e faz a constelação e tchau, não tem esse senso de busca seu, né? Nem percebe o quanto muda no campo sutil, quantos pesos a gente carrega, Sim. Quantas dores a gente leva na vida. Sim. E você olhar para isso, e você se abrir pro amor e acreditar que você não tá sozinho na vida e que você pode, sim, né, encontrar um alento e caminhar na sua vida de uma forma leve é muito importante. É por isso que talvez a gente seja apaixonada, né? Por essa... E isso que você falou, assim, que você falou de uma pessoa prática, né? Eu sempre fui isso, né? Muito matéria, muito prático, preto no branco, né? E constelação é alma, né? São micromovimentos, né? E que você percebe com o coração. Você não entende o que está acontecendo, né? Você percebe com o coração. E isso e foi necessário toda essa vivência, toda essa caminhada que foi muito dura para eu chegar até aqui, porque eu sou muito teimosa, né? Se alguém chegasse e mostrasse, só tem isso, eu ia rir, né? Ia caçoar da pessoa. Você precisava sentir a transformação para acreditar, né? Paguei para ver. Exatamente. Só assim para eu mergulhar do jeito que eu mergulhei. Falei, não, eu preciso buscar isso, porque eu não estou entendendo aqui, né? Eu preciso mergulhar para sentir isso, né? E foi transformador. Eu não canso de me surpreender, de me apaixonar pela constelação todos os dias. A cada constelação, a cada transformação. E como é que foi, assim, para você começar a trabalhar com isso? Você escolheu esse meio online? Quer contar pra gente? Então, quando eu terminei o curso, já estava na pandemia, né? Já estava no meio da pandemia e a gente terminou o curso, né, com as constelações online. Então, eu estava com experiência do online. Então... seguir no online, seguindo né? o fluxo, né? Seguindo o fluxo, o que temos pra hoje. O que tem, o que foi colocado para mim, né? Tudo é como tem que ser. Eu falei, é isso, né? E aí eu segui fazendo os atendimentos, né? Dos amigos, das pessoas mais próximas, até surgir a coragem só que eu não tinha coragem de divulgar, eu não tinha coragem de colocar na internet, no Instagram, era só de boca a boca que eu estava fazendo e esse online. Até que eu fiz uma constelação de uma amiga que tinha acabado o curso e precisava treinar, né? E eu me coloquei à disposição dela. E ela constelou, eu fui para constelar um tema e no meio ela falou assim, Rô, a gente faz uma anamnese, né, das pessoas que antes de fazer a constelação, e ela fez essa anamnese comigo, e a gente pergunta se tem tragédia, se aconteceu alguma coisa. Ela perguntou se eu já tinha tido algum aborto, né? E eu já tive 2. E ela, você já constelou? Eu falei, não. Falou, nossa, Rô, por que não? Eu falei, é verdade, por que eu nunca constelei, sabe? A gente que vivencia, a gente não olha muito para isso, né? E aí ela falou, vamos constelar isso também, vamos pôr isso na constelação. E aí... como era online com bonecos, né? Ela posicionou, ela fez uma constelação velada, porque como eu sou consteladora, né? Eu vou querer controlar, colocar cada um na posição certa, porque a gente consteladora sabe as posições, né? Então ela fez uma constelação velada, que eu não sabia quem que era quem. Na hora que a gente revelou os 2 bonequinhos, no centro da minha vida, estava os 2 abortos. E ninguém estava olhando para ninguém. O único bonequinho que eu coloquei olhando para alguém foi eu olhando para os 2 abortos no centro. Olha. Né? Então, para você ver a força que tinha, né? Ela pergunta, o que eu pergunto para os meus clientes, assim, você sente que os projetos da sua vida não seguem adiante? Você não consegue? Tudo é abortado no meio do caminho? Eu falei, E depois dessa constelação foi que eu tive força para divulgar no online, começar a trabalhar, divulgação e fazer o trabalho, né, do online. De novo,
eu me surpreendi com a constelação novamente, né? Uma coisa que eu nem lembrava que eu tinha empacado lá na minha vida. E falei assim, nossa, eu vou constelar. E apareceu. E Rô, eu lembro um dia que a gente fez uma constelação sua, né? E aí eu lembro que você falou assim, eu vou fazer, eu quero fazer, só que eu não vou sentir muito, porque eu não sou de sentir muito. Eu lembro. Eu lembro que você falou, né? Mas eu não vou sentir muito, né? É. E aí, quando a sua constelação começou a acontecer ali, Meu aí Deus. você se colocou nessa posição, no campo, assim, como... Tá tudo bem, aqui eu sentia que você se protegia ali do que estava vendo, que você não queria entrar em contato com aquela dor, né? Mas a constelação foi acontecendo e você conseguiu sentir. Me acabei, aquilo, né? Você se acabou. E era uma constelação sobre relacionamentos, Relacionamento. né? Se relacionar. Foi Bacana. sobre relacionamento. Porque eu controlo muito, né? É isso que eu falei, eu não consigo. Eu ponho o controle na frente, acho que para me proteger, né? Mas a hora que eu entrei na constelação, eu senti muito, né? E chorei muito, e que estava muito represado. E desbloqueou, assim, uma área da minha vida que eu usava esse controle para tudo, né? Eu colocava ele como um escudo na frente, né? E hoje estou deixando mais levar. Rô, você teve 2 casamentos, né? 2 Sim. divórcios. E aí você foi constelar relacionamento. E aí, você contando da história da sua mãe, que a sua mãe faleceu. Você tinha quantos anos? 8 anos. Você tinha 8 anos quando a sua mãe faleceu. Então, você foi criada pelo seu pai, né? Pelo meu pai. Como que você, vou perguntar assim porque você é consteladora, né? Como que você enxerga essa dinâmica de você com seu pai e não conseguir ter um relacionamento saudável, né? Não conseguir sustentar, manter um relacionamento. Porque você já tinha passado por 2 que não tinham dado certo, né? Sim. Sim. Como que você enxerga hoje essa dinâmica entre pai, filha e mãe excluída, né? E falecida? Ai, meu Deus. Difícil, né? Difícil. Nossa, quando você começa a entender isso, né? Aí primeiro eu me julguei muito, né? Fiquei, meu Deus, eu excluí minha mãe e assumi o lugar dela, o meu pai, e aí você se acha um monstro, né? Imagina. O primeiro momento é isso que eu pensei, né? Falei, meu Deus! Mas aí eu fui entendendo, né? Eu era uma criança, eu não entendia, eu queria dar apoio para o meu pai, né? A gente erra tentando acertar, né? Porque não tem conhecimento das leis sistêmicas e era uma criança. E aí, o que falam é que você está casada com o pai. Eu achei essa frase muito pesada, muito pesada. A primeira vez que eu li, eu também achei muito pesada. Depois a gente vai entendendo, né? Não é assim que você virou mulher do seu pai, não é isso, porque, né? gente, quando a gente acaba, né? Só para esclarecer, existe uma frase muito comum que é dita aí, né? Aí, dentro da filosofia sistêmica, né? Que quando existe a filhinha do papai, né? Que é quando a gente tem alguma dificuldade de se relacionar, às vezes com um homem, ou de encontrar o parceiro e olhar para ele como um igual e ter uma vida, né, fluida dentro dos relacionamentos. É porque às vezes a gente está presa ali num relacionamento com o nosso pai ideal, né? Nosso pai perfeito, nosso pai herói. Então a gente está concorrente da mãe. Então é mais ou menos sobre isso que a gente está falando. Eu sempre lembro de esclarecer, gente, porque tem gente que não entende do que a gente está falando. E aí, de repente, fica muito... É que, na verdade, pode acontecer várias dinâmicas, né? São dinâmicas ocultas que a gente fala. Então, assim, não tem como a gente... saber o que está acontecendo antes de fazer uma constelação, antes de ver isso no campo, né? Sim. Mais uma das dinâmicas que acontece é isso que a Ana falou. É difícil, né, quando a gente vê algo que a gente faz e que a gente sabe que não traz algo tão positivo para nossa vida, né, no geral. Né? Mas, gente, como que a gente... eu acho que o principal na nossa vida é a gente se aceitar. É a gente aceitar aquilo que a gente carrega, tanto de bom, assim, de fluido para a vida, como aquilo que a gente carrega de triste. A gente está aqui para evoluir, né? Uhum. A gente é um ser inteiro e a gente tem essa mania de excluir aquilo que não é bom dentro da gente. Mas eu sou rainha disso e a gente tem que conseguir acolher, né, aquilo que nos dói. Então, de repente, você tem uma descoberta, né, dentro de uma constelação que talvez... né, a gente sendo consteladora acaba sendo até mais difícil a gente olhar para aquilo que a gente faz, porque a gente não quer estar naquele local.
Mas você ter a possibilidade de olhar e de acolher é muito bonito. Não tem que se culpar, né? Não tem que falar em culpa, tem que falar em acolhimento, em amor. E olhar para aquilo com aquela possibilidade, né, de cura, de falar, poxa, tudo bem, eu carreguei isso por um tempo, mas agora eu posso fazer diferente, né? Eu acho que é esse o caminho aí de... Hoje eu tenho isso muito resolvido dentro de mim, né? Até por toda a trajetória, ler a obra do Bert é maravilhoso, né? Ele foi fantástico nas colocações dele, né? Então, hoje eu tenho isso muito tranquilo dentro de mim, não teria como ser de outra maneira na situação que eu vim, né? Quando os filhos têm algum problema, a gente sabe na constelação, porque já vem um problema lá de trás, né? Do pai, dos avós, né? Então, não teria como eu me portar diferente, né? Mas quando você está no começo dos estudos e você vê os nomes, filhinha do papai, casada com o papai, o feminino ferido, masculinizada, né? Você começa a falar, meu Deus do céu! Eu sou tudo isso, eu né? não tenho salvação. Eu não tenho salvação mais, né? Dá um desespero, né? Mas isso é o que você falou, né? É se olhar com amorosidade, com tranquilidade, que tudo vai voltando para o seu lugar, conforme você vai tendo um aprendizado, conforme a gente vai tomando a consciência disso, né? É difícil você mudar algo que você não sabe que você faz, mas quando a gente sabe que a gente faz, é outro passo, né? Só a tomada de consciência, aquele micromovimento da alma já faz muita diferença. É por isso que eu falo que, às vezes, ter o autoconhecimento, né? Buscar o autoconhecimento e também buscar o entendimento das leis sistêmicas, num primeiro momento a gente sente dor. Mas também liberta bastante, né, Rô? Dá um alívio. Dá um alívio. É uma dor, assim, no começo, mas aquele alívio que vem depois, gente, tem um peso tão maravilhoso. Rô, e conta aí pra quem tá ouvindo você aqui no canal, qual que é seu Instagram, pra gente deixar aqui no vídeo. Tá. Meu Instagram é Rosiane Borges Silva. E aí eu falo lá sobre constelação. É o meu Instagram pessoal que eu uso para tudo, porque eu preciso de foco, né? Então, meu Instagram que eu uso para tudo. E aí, para atendimentos de constelação, onde eu faço também workshops, né? E contato de alguém que tenha vontade de fazer constelação online, com bonecos, pode entrar em contato. Rosiane Borges Silva. Ai, obrigada, Rô. Olha, te ouvir é, assim, super inspirador, né? Ver que você mudou sua vida e começou a mudar dos outros e continua buscando a evolução o tempo todo. E é muito bacana a gente desmistificar, né? Porque, às vezes, algumas pessoas podem se colocar na posição de profetas, né? De, olha, eu vou ser o salvador, eu sei tudo, você não sabe nada. Gente, sai dessa. Somos todos iguais, o constelador é só um facilitador do processo de alguém. O constelador, ele nunca é maior do que o seu cliente, pelo contrário, ele respeita todo o sistema familiar, ele respeita a grandeza do cliente e a força do cliente. Então, estamos todos aqui juntos, evoluindo, buscando a nossa vida mais leve e estamos aqui no Santa Alma compartilhando, né, essa possibilidade, esse caminho maravilhoso, que é realmente olhar para aquilo que dói e liberar aquilo que dói e ter uma vida um pouquinho melhor. Obrigada, gratidão aí. Eu que agradeço. Obrigada, Rô, por contar a sua história aí pra gente. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Continua seguindo a gente aqui e compartilha o nosso vídeo para quem você achar que pode fazer a diferença.